Energia magnética. No caso dos indutores, no circuito elétrico, a corrente induzida ela vai ser considerada como um sorvedor de energia. Ela vai absorver a energia do sistema. E como tal, a gente vai calcular a potência perdida como negativa, porque a gente está tirando energia do sistema. Essa energia, depois que a gente aplica a lei da indução, fica um termo positivo, mas é sempre importante lembrar que a corrente induzida ou a energia magnética devido à indução é uma energia que foi retirada do sistema. Além disso, a gente vai desprezar o efeito Joule. Por quê? Porque apesar de a gente estar analisando a indutância, o efeito Joule é simultâneo. Então, a gente não vai considerar ele, mas é sempre importante lembrar que ele também ocorre. Então, quando a gente coloca energia no indutor, a gente tem duas perdas. A perda pelo armazenamento de energia no indutor e uma parte da energia perdida por efeito Joule. Mesma coisa acontece com o capacitor. Conforme eu carrego o capacitor, uma parte da energia que eu estou fornecendo é perdida pelo efeito Joule. Mas, nesse caso, a gente vai desconsiderar ele, visto que a energia armazenada vai ser muito maior que a energia perdida. Vamos agora analisar uma única espira. Nesse caso, a gente vai ter somente a autoindutância. A corrente que gera a perda é a corrente 1. E, no caso, a corrente induzida é 1 e a corrente que gera a indução também é 1. Então, quando a gente elimina o termo dt, a gente vai ficar com essa expressão. Integrando os dois lados, eu vou ter energia armazenada na autoindutância. E resolvendo essa integral, onde a gente vai partir de uma corrente zero até atingir uma corrente que a gente deseja. Esse processo de carregamento é o que vai considerar a energia armazenada. Então, se eu aumentei a energia do meu circuito ou do meu indutor de 0 a I, quer dizer que ele vai armazenar uma energia 1 sobre 2 vezes a autoindutância vezes a corrente final ao quadrado. No caso, a corrente final que passa pelo circuito 1. Agora a gente vai analisar a energia armazenada devido à indutância mútua. Para que ocorra indutância mútua, é necessário que eu tenha outro indutor. Outro indutor. A energia ou a potência armazenada no indutor 1 vai ser igual à autoindutância, a variação da corrente no indutor 2 vezes a corrente induzida no indutor 1. Mesma coisa para o indutor 2. A energia armazenada, a potência, no caso, armazenada no indutor 2 é igual à indutância mútua vezes a variação temporal da corrente no indutor 1 vezes a corrente induzida no indutor 2. Quando eu elimino o termo temporal e faço a derivada, eu vou ter o indutor 1. Caso a energia armazenada do indutor 1 vai ser igual à indutância mútua, a corrente induzida no indutor 1 vezes a corrente final no indutor 2. Mesma coisa no indutor 2, só que agora trocam as pessoas. O indutor 1 é a indutância final e o indutor 2, a corrente 2 induzida. Considerando que os processos sejam simultâneos, então a gente teria essas duas energias devido à interação mútua entre as duas espias. Um ponto interessante nessa indutância mútua é que o resultado já considera que, no caso as energias já consideram a energia armazenada no seu vizinho. Então, se a gente analisar um pouco as energias que a gente obteve e levar em consideração que
a indutância 1,2 e a indutância 2,1 são iguais, a gente vai ver que a energia armazenada no indutor 1 já leva em consideração a energia também armazenada no indutor 2 e vice-versa. Então, se a gente fosse considerar somente a indutância, a autoindutância, essa forma da energia armazenada, a gente veria que a energia armazenada já considera, no caso, os dois resultados já consideram a energia armazenada no vizinho. Agora a gente vai analisar a energia total. No caso, a energia considerando tanto a autoindutância quanto a indutância mútua. No caso, a energia total fica dessa forma. Certo, quando nós analisamos a expressão da energia total armazenada devido à lei da indutância, a gente percebe que o termo de indutância mútua pode ser negativo, porque as correntes podem ter sentidos opostos. Só que, pela lei de Lenz, isso não pode acontecer, porque se esse termo é negativo, quer dizer que a energia armazenada ela pode ser menor do que ela pode sofrer uma redução. Se ela sofre uma redução, quer dizer que o processo de indução foi favorecido. E se o processo de indução é favorecido, nós não estamos respeitando a lei de Lenz, que diz que o processo de indução vai ter sempre uma resposta negativa, por assim dizer. Vai ter sempre uma resposta para retardar o processo. Para tentar resolver esse problema, ou tentar achar algum parâmetro para a gente poder trabalhar essa dificuldade, a gente vai completar quadrados. O que a gente tem que ter em mente é, primeiro, aqui nós temos I ao quadrado, mas a indutância não está ao quadrado, o que significa que a gente teria que usar uma raiz para colocar ele ao quadrado também. Além disso, a gente vai sempre prezar pela perda máxima de energia. Então, quando eu completar quadrados, eu poderia escolher se eu vou querer usar o termo positivo ou o termo negativo. Nesse caso, a gente tem que prezar pelo termo positivo, de modo que quando a gente completar o quadrado, a energia armazenada é máxima. E aí, com o termo que sobra, a gente vai chegar nesse segundo termo aqui. Aí, o que acontece? Para que a energia seja sempre positiva, este termo tem que ser sempre negativo. Por quê? Porque quando eu desenvolver essa parte, vai surgir um termo positivo e eu quero me livrar dele. Então, esse termo tem que ser sempre negativo. Para que esse termo seja sempre negativo, esta parte tem que ser sempre negativa. Então, quando a gente faz o desenvolvimento, a gente vê que esta parte tem que ser menor que 1. Ela vai ser menor que 1 e, além disso, ela não pode ser... ela pode ser igual a zero. Ela não pode ser, a gente não vai ter uma indutância negativa porque todos esses termos são positivos. Mas qual é o menor valor que ela pode assumir? Nesse caso, a gente pode afastar as espiras infinitamente, levando à inexistência do termo de autoindução. Portanto, no caso, essa razão ela só pode assumir valores menores que 1 e maiores ou iguais a 0. Essa coeficiente recebe o nome de coeficiente de acoplamento indutivo. Veja que ele depende somente das induções. Note também que a gente pode... depende somente das indutâncias, que seria o acoplamento indutivo.